Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo vacina profissionais da educação com dose de reforço contra a Covid. Ministério da Economia vai devolver 270 milhões de reais para o orçamento da ciência. Coritiba e Botafogo garantem vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A partir desta terça-feira, profissionais da educação começam a receber a vacina de reforço contra a Covid-19 aqui em São Paulo. A Catarina Hong tem as informações para a gente. Catarina, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Professores e profissionais da educação, a partir dos 40 anos, vão receber a dose adicional. O reforço é com o imunizante da Pfizer. Lembrando que é preciso que eles tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. O reforço será para quem trabalha tanto na rede pública quanto na particular. A aplicação acontece nos 469 locais, que incluem unidades básicas de saúde, drive-thrus, farmácias, UBSs e AMAs. Além do comprovante de vacinação, os profissionais da educação deverão apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício na rede de ensino. E a partir do dia 22 de novembro, a vacinação será estendida para os que têm entre 18 e 39 anos. São cerca de 210 mil profissionais. Salsi. Muito obrigada pelas informações, Catarina. A Rússia registrou mais de 1.200 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira. O número se aproxima do recorde de 1.241 óbitos registrados num único dia. O Ministério da Saúde russo alertou para a falta de oxigênio em 12 regiões do país. A nova onda da Covid-19 na Rússia é impulsionada pela disseminação da variante Delta e pelo país ter uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa. Aqui no Brasil, Belo Horizonte retoma a campanha de vacinação nesta terça-feira com uma novidade. A Akemi Duarte está com a gente e conta o que mudou por lá. Oi, Akemi, boa noite. Ei, Salsi, boa noite a você, boa noite a todos. A novidade é que a Prefeitura reduziu o intervalo da aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Agora o prazo vai ser de 5 meses e não mais de 6 meses, conforme uma recomendação da Secretaria de Estado de Saúde. Nesta terça estão convocados os trabalhadores da saúde com mais de 18 anos e na quarta, idosos de 85 e 84 anos. Para receber essa dose de reforço, tem que ser residente aqui de BH, apresentar o comprovante de endereço, cartão de vacinação e também ter recebido a segunda dose da vacina há mais de 5 meses. Mais de 1.700.000 pessoas já estão com o esquema vacinal completo por aqui. 258 mil doses de reforço já foram aplicadas. Salsi. Tá certo, minha querida, obrigada. E olha, subiu para 10 o número de mortos no incidente em um festival de música em Houston, no estado americano do Texas. Um garoto de 9 anos morreu depois de ficar 5 dias em coma induzido. As vítimas foram esmagadas durante uma confusão no show do rapper Travis Scott no dia 5 de novembro. Cerca de 50 mil pessoas estavam neste evento. Segundo as autoridades, mais de 300 pessoas ficaram feridas neste incidente. Depois de ser suspensa no feriado, a vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro vai ser retomada nesta terça-feira. Mais informações agora ao vivo com o repórter Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite a todos, boa noite para você também. Olha, esta é a última semana do calendário para o grupo de idosos. Nesta terça e quarta, somente as mulheres de 60 anos ou mais poderão se imunizar. Já na quinta e sexta-feira, será a vez dos homens com mais de 60 anos tomarem a dose de reforço. No sábado, haverá repescagem para quem perdeu o calendário. Já os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em maio também poderão receber o reforço até o dia 30 de novembro. Agora, de acordo com o painel de monitoramento da Prefeitura,
quase 970 mil pessoas já tomaram a dose de reforço aqui na cidade do Rio de Janeiro. Salce. Obrigada, Léo. O ex-conselheiro do presidente Donald Trump, Steve Bannon, prestou depoimento ao FBI, a Polícia Federal Americana, e já deixou a prisão. O ex-assessor do presidente vai responder em liberdade por 2 acusações de desrespeito ao Congresso. Ele entregou o passaporte e não pode deixar o país. Bannon ainda terá que se apresentar semanalmente a um tribunal. No mês passado, ele foi intimado por um comitê do parlamento que investiga a invasão do Capitólio em janeiro deste ano, mas se recusou a prestar depoimento e fornecer documentos sobre o assunto. No Recife, o comércio vai abrir todos os dias até o Natal, inclusive aos domingos e feriados. A Priscila Assis conta pra gente como é que vai funcionar esse esquema. Oi, Priscila. Boa noite, Salce. A decisão foi tomada por causa do avanço da vacinação e se enquadra no plano de flexibilização da Covid-19 aqui na capital. A novidade passou a valer a partir deste feriado para todo tipo de comércio, inclusive em regiões que não costumam funcionar aos domingos e feriados. Nesses dias, as lojas de rua vão abrir das 9 da manhã às 5 da tarde. Os lojistas estão otimistas com as vendas neste fim de ano, especialmente pela Black Friday e o Natal, que deve ter mais encontros e reuniões familiares na comparação com o ano passado. Desde o começo do mês, o governo de Pernambuco acabou com as restrições de horários nas atividades sociais. Salce. É certo, Priscila, muito obrigada. O governo americano sancionou um pacote de infraestrutura no valor equivalente a mais de 5 trilhões de reais. A medida vai distribuir bilhões de dólares para os governos estaduais investirem em melhorias nas estradas, pontes e no transporte público. O pacote também inclui a expansão do acesso à internet. O projeto foi aprovado no Congresso depois de meses de negociações entre a administração Biden e integrantes dos partidos republicano e democrata. De volta ao Brasil, Belém começa nesta terça-feira um mutirão para zerar a fila de pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Daniele Monteiro tem os detalhes. Oi, Daniele. Boa noite, Salce. 262 mil pessoas estão com a segunda aplicação atrasada aqui em Belém. Um lote com mais de 200 mil doses chegou neste sábado e já foi distribuído para as unidades de saúde da capital. Outra novidade é que agora a dose de reforço está disponível para todas as idades. Até sexta-feira, apenas os idosos tinham direito ao imunizante. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, as pessoas só podem tomar a dose de reforço após 6 meses da segunda. As pessoas com 59 e 58 anos devem ser as primeiras a receber a vacina nesse novo esquema. Salce. Obrigada. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram novas sanções contra a Nicarágua depois que a reeleição do presidente Daniel Ortega foi considerada ilegítima e antidemocrática. As medidas bloqueiam propriedades nos Estados Unidos de 9 funcionários do governo. Os dois países acusam o Ministério Público da Nicarágua de ter prendido injustamente candidatos presidenciais antes do pleito do dia 7 de novembro. Daniel Ortega vai para o 4º mandato seguido como presidente do país. E o passaporte da vacina entrou em vigor nesta segunda-feira em todo o estado do Ceará. A Ana Flávia Bezerra tem os detalhes para a gente direto da capital, Fortaleza. Oi, Ana Flávia. Boa noite, Salce. Com a mudança, bares e restaurantes passaram a exigir o passaporte vacinal para a entrada dos clientes nos locais. Com a nova regra, agora os estabelecimentos não terão mais restrição de horários de funcionamento. O passaporte pode ser obtido gratuitamente no aplicativo para celular Ceará App. E a comprovação da vacinação será solicitada de acordo com as doses aplicadas. Aquele público que já foi convocado para receber as 2 doses, como os idosos e profissionais de saúde, por exemplo, terá que comprovar a imunização completa. Já os menores de 18 anos que aguardam a chamada para a segunda dose vão apresentar somente a comprovação da primeira. Eu volto com você, Salce. Obrigada, Ana Flávia.
A polícia italiana realizou uma operação contra grupos anti-vacina nas redes sociais. Os agentes fizeram buscas por pessoas que incitaram a violência contra políticos e médicos que defendiam o passaporte sanitário na internet. A ação foi realizada contra 17 organizadores de movimentos anti-vacina. O comprovante das doses é exigido na Itália em locais de trabalho e lazer desde 15 de outubro. Em João Pessoa, a prefeitura mudou as regras para a realização de shows. O Simon Cavalcante tem as informações para a gente. Oi, Simon. Olá, Salsi, boa noite. O novo decreto foi publicado nesta segunda-feira em edição extra do Semanário Oficial do município e vale a partir desta terça. Até o dia 30 de novembro, a capacidade máxima de público em shows vai ficar limitada a 20%. O decreto também reforça a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool 70% e medição de temperatura, além da apresentação do comprovante de vacinação. A partir de 1º de dezembro, o limite passa a 50% do público. Os produtores de shows precisam informar sobre a realização do evento com 72 horas de antecedência para que a prefeitura programe a fiscalização. Salsi. Obrigada, Simon. Bombinhas, no litoral norte catarinense, voltou a cobrar nesta segunda-feira um pedágio ambiental. Paulo Metlin conta agora os valores para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Salsi. A cobrança da TPA, Taxa de Preservação Ambiental, vai até o dia 22 de abril do ano que vem. O valor arrecadado será usado em ações de preservação no município. Segundo a Prefeitura, a taxa existe porque o município não tem meios para enfrentar os impactos ao meio ambiente durante a alta temporada. Os valores que os turistas devem pagar variam de R$ 3,50 para motos e bicicletas a R$ 148 para ônibus. O pagamento pode ser feito nos postos de cobrança espalhados pela cidade ou pelo aplicativo da Prefeitura. 150 mil pessoas passaram pela cidade neste feriado. A expectativa é receber, no verão, pouco mais de 2 milhões de turistas. Obrigada, Paulo. Já em Salvador, a volta foi muito complicada para quem curtiu o feriado em Itaparica. Juliana Tourinho explica pra gente o que aconteceu por lá. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Foram mais de 3 horas de espera para embarcar no retorno a Salvador nesta segunda-feira. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema ferry-boat, as 5 embarcações operaram durante todo o dia, trazendo os passageiros da ilha de Itaparica para a capital baiana. Das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite, o fluxo de pedestres e veículos foi intenso. Vale reforçar que a capacidade de veículos do ferry-boat foi ampliada para 100% e a de pedestres para 75%. Salsi. Obrigada, Juliana. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes saiu derrotado nas eleições legislativas neste fim de semana. Com o resultado, Fernandes perdeu a maioria no Senado e agora vai precisar contar com votos da oposição para conseguir aprovar projetos na casa. O governo também perdeu espaço na Câmara dos Deputados, que era dominada por aliados. O resultado foi visto entre os analistas políticos como uma resposta do eleitor à grave crise econômica que o país atravessa. O Ministério da Economia vai devolver parte dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia que foram remanejados para outras áreas em outubro. A Nathalie Machado tem as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Nathalie, boa noite. Qual valor será devolvido, hein? Oi, Salsi, boa noite a todos. Olha, inicialmente serão 273 milhões de reais, mas por enquanto ainda não há uma data definida. Esse valor deve ser utilizado, investido em bolsas de estudos e pesquisas da pasta. O projeto de lei do governo vai ser enviado esta semana para a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O objetivo do Ministério da Ciência e Tecnologia é resgatar o montante de 600 milhões de reais que foi retirado pela pasta econômica, pela equipe econômica de Paulo Guedes este ano. Salsi. Certo, Nathalie. Já conversamos novamente. O presidente Jair Bolsonaro segue a viagem pelos países árabes e nesta terça-feira visita o Bahrein. Na passagem por Dubai, ele rebateu críticas sobre a Amazônia e disse que ainda negocia com partidos para as eleições do ano que vem.
Jair Bolsonaro. Em uma viagem internacional com foco em negócios, o presidente da República atua como um vendedor do país. E para atrair investimentos, Jair Bolsonaro tentou melhorar a imagem da política ambiental do governo, ao falar a empresários e investidores brasileiros e dos Emirados Árabes. A nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. A declaração sobre a floresta não pegar fogo não é confirmada por ambientalistas. O brasileiro Marcos Troirro, presidente do Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, explicou ao Jornal da Record que 50 bilhões de reais estão disponíveis para projetos no Brasil. Nós estamos falando aqui de água, saneamento, transporte, logística, mobilidade urbana, cidades inteligentes. São nesses projetos inovadores que o novo Banco de Desenvolvimento quer concentrar os seus investimentos no Brasil. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações mantém a estimativa de atrair o equivalente a 54 bilhões de reais até o fim do ano que vem, em capital estrangeiro vindo de atividades desenvolvidas no Oriente Médio. E para isso, Jair Bolsonaro esteve com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, a cidade mais rica dos Emirados Árabes. O presidente também foi à Expo Dubai. O evento, que ocorre a cada 5 anos, comemorou hoje o Dia do Brasil. O presidente discursou, assistiu a apresentações e conheceu o Pavilhão Brasil. Aqui foi montado um espelho d'água que lembra as praias brasileiras. E mesmo com uma extensa agenda aqui em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, continuou tratando da filiação partidária. Bolsonaro negou que tenha discutido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que as negociações com a legenda continuam e que pretende tomar uma decisão nas próximas 2 ou 3 semanas. O PP, por exemplo, Miquel ainda, depois que apareceu essa notícia falsa de troca de farpas entre o Valdemar, né? Eu conversei com o Ciro, o republicano também continua conversando comigo. Eu espero, em pouquíssimas semanas, 2, 3 no máximo, casar ou desfazer o noivado, mas acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz. O presidente também garantiu que não haverá problemas no Enem após a demissão de dezenas de servidores do INEP, órgão que organiza a prova, e disse que conversou com o ministro da Educação sobre o tema. O Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. E quem também está no exterior é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que participa de um fórum em Portugal. E ele disse nesta segunda-feira que vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a suspensão das emendas de relator. Voltamos a conversar agora sobre este assunto com a Nathalie Machado, em Brasília. Nathalie. Isso mesmo, Salsi. Ele disse que vai entrar com embargos de declaração, que é um tipo de recurso para questionar aí supostas indecisões, contradições na decisão do Supremo. Mas para isso acontecer, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ele vai esperar a publicação do Supremo sair para poder fazer esse protocolo. Ele diz que tem conversado também sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a ideia é reverter a decisão e entrar em um acordo para que a distribuição do orçamento tenha mais detalhamento. Segundo Lira, impedir a distribuição, o pagamento dessas emendas pode causar um caos administrativo e social no país. Salsi. Tá certo, Nathalie. Obrigada, minha querida, pelas informações. Boa noite para você. E depois dos Estados Unidos, Israel também aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. As vacinas aplicadas terão a dosagem reduzida a apenas 1/3 da quantidade aplicada em adultos. Agora, um comitê especial vai discutir o tempo de espera entre a aplicação das 2 doses.
Quase todos os conselheiros do Ministério da Saúde de Israel votaram a favor da administração das vacinas nas crianças. E no final do mês passado, a FDA, a Agência de Saúde Reguladora dos Estados Unidos, também autorizou a vacina para crianças nessa faixa etária. Uma pesquisa feita pela agência americana revelou que a vacina é 91% eficaz na prevenção da Covid em crianças pequenas. E nenhum efeito colateral grave foi registrado. E agora o futebol na Série B. Mesmo sem entrar em campo nesta segunda-feira, o Coritiba se classificou para a primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Outro classificado é o Botafogo, que venceu o Operário e está de volta à elite do futebol em 2022. Veja como foi. No Rio de Janeiro, escanteio para o Operário. Depois do bate-rebate na área, Fabiano abriu o placar para o time paranaense. O Botafogo partiu para o ataque e empatou com Pedro Castro de cabeça. A virada veio com Rafael Navarro, que se esticou todo para alcançar o cruzamento. Botafogo, líder da Série B2, Operário 1. Em Santa Catarina, o Brusque venceu o CRB por 1-0. Gol de Thiago Alagoano. Com a vitória, o Brusque saiu da zona de rebaixamento. O CRB segue em sexto lugar. No Recife, depois do escanteio, Juninho chutou e Camutanga desviou para fazer 1-0 Náutico contra o Sampaio Corrêa. Álvaro recebeu na área e tocou para o gol. 2-0 Náutico. O Sampaio Corrêa diminuiu com Gabriel Popó, mas não evitou a derrota. Náutico 2, Sampaio Corrêa 1. Em Goiânia, o Vila Nova abriu o placar contra o Vasco com o gol de Pedro Bambu. O Vasco empatou no segundo tempo. Nenê tocou e Morato completou para o gol. O goleiro do Vila Nova cortou a jogada, mas Daniel Amorim pegou a sobra e chutou de longe para colocar o Vasco em vantagem, 2-1. Só que Cleiton bateu cruzado e deixou tudo igual novamente. Vila Nova 2, Vasco também 2. Em Belém, Aleph Manga recebeu o passe na frente e deu a vitória do Goiás sobre o Remo. O time goiano subiu para terceiro na tabela. Na Europa, a Inglaterra aplicou uma goleada incrível e se classificou para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Já a Itália tropeçou e agora corre o risco de ficar de fora do Mundial. Veja os destaques da rodada desta segunda-feira. A Itália foi até a Irlanda do Norte e não saiu do 0-0 no placar. O empate deixou os italianos em segundo lugar no grupo C. Agora a seleção tetracampeã do mundo e atual campeã da Europa vai disputar a repescagem para tentar a vaga na Copa do Catar. Quem ficou com a vaga dos italianos foi a Suíça. Jogando em casa, a seleção goleou a Bulgária por 4-0 e conquistou a vaga direta para a Copa do ano que vem. No grupo F, a Dinamarca, que já estava com a vaga garantida em primeiro lugar, enfrentou a Escócia. Sultar e Adams fizeram os gols da vitória por 2-0. A Escócia se classificou para a repescagem. Já no grupo I, a Inglaterra foi até San Marino enfrentar a seleção local. San Marino tinha 9 jogos e 9 derrotas. E veio mais uma. E que derrota, hein? Os ingleses golearam por 10-0. Destaque para o atacante Harry Kane, que marcou 4 gols. A Polônia foi derrotada pela Hungria em casa por 2-1 e vai tentar a vaga na Copa do Catar pela repescagem europeia. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.